Vamos iniciar essa apresentação falando sobre a estrutura anatômica do sistema respiratório canino. Ele é dividido entre vias aéreas superiores e o trato respiratório inferior. As vias aéreas superiores incluem o nariz, a cavidade nasal, a faringe e a laringe, que são responsáveis pela filtração, aquecimento e umidificação do ar inalado. Já o trato respiratório inferior é composto pela traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, sendo que os alvéolos são as unidades funcionais onde ocorrem as trocas gasosas. A mecânica de respiração é um processo crítico que envolve a ventilação pulmonar e a ação dos músculos respiratórios. A ventilação pulmonar refere-se ao movimento de entrada, inspiração e saída, expiração, do ar dos pulmões. Os principais músculos envolvidos nesse processo são o diafragma e os músculos intercostais. Durante a inspiração, o diafragma se contrai e move para baixo, aumentando o volume torácico e permitindo a entrada de ar nos pulmões. O ritmo respiratório é controlado pelo sistema nervoso central, incluindo o tronco encefálico e o bulbo, que regulam a frequência e a profundidade da respiração. Os cães possuem dois pulmões, o direito e o esquerdo, localizados na cavidade torácica. O pulmão direito é o maior e é dividido em 4 lobos, o cranial, o médio, o caudal e o acessório, enquanto o pulmão esquerdo é o menor e é dividido em 2 lobos, o cranial e o caudal. Cada pulmão é revestido por uma membrana chamada de pleura. A pleura visceral cobre a superfície dos pulmões, enquanto a pleura parietal reveste a cavidade torácica. Entre elas existe um espaço que a gente chama de espaço pleural, que contém um líquido pleural, que reduz o atrito entre a respiração. Agora falando um pouquinho sobre as trocas gasosas. A difusão de gases. O oxigênio passa dos alvéolos para o sangue capilar, e o dióxido de carbono move-se do sangue capilar para os alvéolos. Esse processo é impulsionado pelas diferenças de pressão parcial dos gases. O transporte de oxigênio. O oxigênio é transportado do sangue, principalmente ligado à hemoglobina nos eritrócitos. E o transporte de dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é transportado no sangue de 3 formas. Ele é dissolvido no plasma, como bicarbonato, e ligado à hemoglobina. Vamos falar sobre 2 principais mecanismos de defesa pulmonar. O primeiro é o reflexo da tosse, um mecanismo protetor que expulsa substâncias irritantes das vias aéreas. E também tem o muco e os cílios. O muco ele captura as partículas estranhas e os cílios transportam o muco carregado de partículas para fora dos pulmões. Compreender esses tópicos é fundamental para veterinários e outros profissionais de saúde no diagnóstico, tratamento e manejo de doenças respiratórias em cães. Compreender esses tópicos é essencial para médicos veterinários e outros profissionais da saúde animal para diagnosticar, entender o tratamento e ter o manejo das doenças respiratórias dos cães em específico. A bronquite crônica canina, ela é uma condição de inflamação persistente nas vias aéreas inferiores, em especial nos brônquios, que vai causar uma tosse crônica e uma dificuldade respiratória. A condição é caracterizada por uma inflamação, produção excessiva de muco e danos nos tecidos das vias aéreas. Aqui eu vou colocar mais alguns tópicos importantes para a gente compreender essa bronquite crônica canina. As causas da bronquite crônica canina podem ser divididas em 4 principais tópicos. O primeiro sendo por irritantes inalados, como fumaça de cigarro, poluição do ar, produtos químicos irritantes para as vias respiratórias. O segundo tópico é a irritação respiratórias repetidas, ou seja, infecções fúngicas, bacterianas, virais, persistentes, e que já estão de maneira crônica no organismo do animal. Outro fator são os fatores ambientais, como poeira e alérgicos, às vezes até pólen, que podem dificultar ou irritar, né, as vias respiratórias dos cães. Outro fator importante, e o último, é predisposição genética. Algumas raças também a gente pode ter mais incidência nesses casos da bronquite canina, como o West Highland White Terrier e Cocker Spaniels. Os sinais clínicos da bronquite crônica canina variam entre sinais das vias respiratórias, como pode ser como tosse persistente, podendo ela ser seca ou com produção de muco, dificuldade respiratória, como síncope, dispneia, sons respiratórios anormais, como roncos, sibilos ou estertores, intolerância ao exercício e cianose. Lembrando que todos esses sintomas podem piorar de acordo com a variação climática ou com a exposição ao exercício físico. O diagnóstico dessa doença pode ser dado por vários fatores. O primeiro e mais importante seria o exame clínico e anamnese, onde o médico veterinário irá avaliar a ausculta pulmonar, o histórico desse animal, bem como seu exame físico, e sua exposição a fatores ambientais que podem ter irritado as vias aéreas. O próximo passo é a radiografia torácica, que vai dar para ver o espessamento das paredes brônquicas, correlacionando o exame de sangue também para confirmar principalmente a inflamação. Também pode ser feita broncoscopia para visualização direta das vias aéreas e coleta de amostra para análise, e a lavagem broncoalveolar, que seria a coleta de fluido das vias respiratórias para identificar células inflamatórias e patógenos. Bom, falando um pouco do tratamento, ele pode ser realizado de forma medicamentosa através de broncodilatadores que melhoram o fluxo de ar ao relaxar os músculos das vias aéreas, corticosteroides que reduzem a inflamação das vias aéreas, antibióticos para tratar infecções bacterianas secundárias e supressores de tosse, que podem ser usados em casos específicos para aliviar a tosse. Mudanças no estilo de vida também são muito importantes, como o controle de peso. Manter um peso saudável pode reduzir o esforço respiratório. Evitar irritantes como exposição à fumaça e produtos químicos. Também suporte nutricional, dietas balanceadas que apoiam a saúde geral do cão. Terapia física, que são exercícios controlados, e fisioterapia respiratória podem ajudar na mobilização do muco. E umidificação do ar, que usar um umidificador para manter as vias aéreas úmidas pode facilitar a respiração. A prevenção pode ser feita de 4 formas. Reduzir as exposições a irritantes, como fumaça de cigarro e produtos químicos, como já mencionados anteriormente. Manter o ambiente limpo. Reduzir a poeira e alérgenos no ambiente do cão. Vacinação e controle de infecções. Manter as vacinas em dias e tratar infecções respiratórias prontamente. E, por fim, acompanhamento veterinário regular para monitorar a saúde respiratória do cão.
Por fim, a bronquite crônica canina é uma condição gerenciável, mas é raramente curável. Com o manejo adequado, muitos cães podem ter uma boa qualidade de vida. No entanto, a doença pode progredir e levar a complicações como doença pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência respiratória em casos graves. Bom, a compreensão detalhada da bronquite é crucial para o diagnóstico precoce e manejo eficaz, garantindo que os cães afetados possam levar vidas confortáveis e saudáveis.